Bom dia, irmãos. Graça e paz. Bom dia, Léo. Bom dia, queridos. Como é que vocês estão? Acordados? Bom dia, Mariovan. Bom dia, Caio. Bom dia, Yasmin. Bom dia, André. Bom dia, Lourenço. Bom dia, Alex. Bom dia, Gemima. Bom dia, Elizabeth. Bom dia, Alex. Bom dia, Lucy. Esta paz que sinto em minha alma não é porque tudo em mim vai bem. Lúcia, Elisena, Rosa. Esta paz que sinto em minha alma é porque eu amo meu Senhor. Não olhe circunstâncias, olhe seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olhe circunstâncias, olhe seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Ainda que a terra não floresça e a vide não deu seu fruto, ainda que os montes se lancem ao mar e a terra trema, hei de confiar. Não olho circunstâncias, eu olho seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olho circunstâncias, eu olho seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Tem alguém alegre aí? Ó, esta paz que sinto em minha alma não é porque tudo em mim vai bem. Esta paz que sinto em minha alma é porque eu louvo ao meu Senhor. Não olho circunstâncias, eu olho seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Eu não olho circunstâncias, eu olho seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Um ótimo dia a todos vocês, que Deus abençoe a cada um. Um dia cheio da graça, cheio da paz do Senhor Jesus. Eu falei aqui com alguns enquanto estava cantando, não dava para falar, então deixa eu ver aqui quem foi que entrou enquanto estava cantando para dar um bom dia também. Lúcia, Elisena, quem mais? Fátima, Elizabeth, Gerson, Isaura. Bom dia, queridos. Marcelino, bom dia. Isabelino, bom dia. Leinha, bom dia. Santana, bom dia. Vera Lúcia, bom dia. Quem mais? Bom dia, Isabel. Que Deus abençoe vocês, queridos. Vamos ler a palavra do Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor.
Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Neemias. Neemias, capítulo 8, verso 9 ao 12. Quem está aí mais? Deixa eu ver. É Lora Cardoso, é isso mesmo? É Lora ou Iora? Eu acho que deve ser Lora. Bom dia, Iora ou Lora. Bom dia, pastor Valdeir. Deus abençoe, meu querido. Quarta-feira eu preguei na reunião dos homens. Esse mesmo texto que eu irei pregar agora não será a mesma mensagem, mas será o mesmo texto. Então quem estava quarta-feira lá vai ser duplamente abençoado. E você que está aqui hoje vai ser grandemente abençoado também. Em nome de Jesus, assim eu espero. Vamos ler Neemias capítulo 8, verso 9 a 12. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todos: este dia é consagrado ao Senhor, nosso Deus, e por isso vocês não devem prantear nem chorar. Porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Então lhes disse: vão para casa, comam e bebam o que tiverem de melhor, e mandem porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: acalmem-se, porque este dia é santo, não fiquem tristes. Então todo o povo se foi para comer, beber, mandar porções aos que nada tinham e fazer uma grande festa, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Glória a Deus pela palavra do Senhor. Queridos, esse texto muito, mas muito conhecido, porque é aquele texto que fala assim: a alegria do Senhor é a nossa força, né? Quem nunca falou isso na vida? Quem nunca falou isso na vida? Quarta-feira eu falei sobre alegria. E o tema que eu falei quarta-feira era o que fazem os homens de Deus terem alegria. Eu falei sobre esse tema. Hoje eu quero falar com os irmãos sobre o tema uma consagração com alegria. Uma consagração com alegria. Aliás, eu quero fazer uma pergunta para você. Quando foi a última vez que você se consagrou ao Senhor? Quando foi a última vez que você fez um jejum? Você tem jejuado? Você tem se consagrado? Você tem buscado santificação? Você tem lido a palavra do Senhor? Você tem participado da leitura em 6 meses da igreja? Né? Eu estou participando, estou fazendo. Você tem feito jejum em casa? Você tem se consagrado um pouco mais? Isso é consagração, quando nós passamos um tempo com o Senhor, quando nós queremos do Senhor um pouco mais, quando nós queremos uma porção maior, quando nós queremos também purificar as nossas vidas, quando nós queremos colocar diante dele situações difíceis, ou quando nós queremos ouvir a voz do Senhor de maneira mais clara. Bom dia, Raquel. Bom dia, Márcia. Então, quando foi a última vez que você se consagrou ao Senhor? E geralmente, quando nós nos consagramos ao Senhor, pode perceber, não é um momento da nossa vida em que nós ficamos muito felizes, alegres, contentes. Pode perceber que é um momento em que nós nos resguardamos
Bom dia, Zoleide. É um momento em que nós ficamos mais pensativos, nós ficamos mais introspectivos, nós ficamos um pouco mais quietos, nós falamos menos, né? No período de jejum, nós até evitamos falar com as pessoas, nós evitamos frequentar lugares, porque nós estamos ali retraídos em oração, em jejum, uma consagração ao Senhor. Nós choramos na presença do Senhor, nós nos ajoelhamos e choramos na presença do Senhor, porque nós queremos ter mais dele, menos de nós. Nós abatemos o nosso orgulho e ali nós temos um momento de consagração. É uma consagração que gera em nosso coração o que o apóstolo Paulo vai dizer, por exemplo, na carta aos Coríntios, que é a tristeza segundo Deus. O que é a tristeza segundo Deus, pastor? É uma tristeza que gera arrependimento. É uma tristeza que gera mudança. E isso é uma consagração. E eu perguntei quando foi a última vez que você fez isso, né? Porém, nesse texto que nós acabamos de ler, Neemias pede para o povo se consagrar, né? E é uma consagração diferente. E o tema que eu quero falar com vocês é uma consagração com alegria. É uma consagração diferente. Não é com tristeza, não é com introspecção, não é com meditação, não é com um jejum em que eu fico não somente sem comer, mas eu fico sem sair de casa, em que a minha aparência fica triste ou que a minha aparência fica séria, em que eu não me junto com pessoas, porque senão eu posso de alguma maneira pecar, e outros detalhes e outras coisas que a gente poderia estar falando aqui. Mas é uma consagração diferente. O texto que nós acabamos de ler, que diz que a alegria do Senhor é a nossa força, diz assim: este dia é consagrado ao Senhor, nosso Deus, e por isso vocês não devem prantear nem chorar. Aqui já tem um detalhe. Aqui, enquanto eu me consagro, eu não vou nem prantear nem chorar, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Isso aqui está num contexto em que o povo estava logo após a construção das muralhas de Jerusalém. Esdras pegou o livro da lei e começou a ler para o povo. E o povo ficou tão sedento da presença de Deus, tão sedento da glória de Deus, tão sedento por ouvir de novo a palavra do Senhor, que eles se prostravam com o rosto em terra e eles choravam diante do que estavam ouvindo. Tamanha era a alegria no seu coração e ao mesmo tempo a tristeza gerando arrependimento. Mas Neemias diz: opa, esse dia é diferente, queridos. Haverá uma consagração hoje que o Senhor está mandando vocês fazerem. E essa consagração que Deus está mandando vocês fazerem, porque este dia é do Senhor, é para vocês não ficarem nem chorando, nem pranteando, não fiquem se lamentando. Hoje vocês precisam ir para casa, hoje vocês precisam fazer a melhor comida, tomar a melhor bebida, compartilhar com quem não tem e se alegrarem na presença do Senhor, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Amém, queridos? Eu quero compartilhar com vocês aqui 5 pontos desse texto sobre a consagração. Bom dia, Eunice. Então, é uma consagração diferente. E eu falo isso com o meu coração ardendo, porque eu tenho sentido tanta falta dessa consagração. Eu tenho sentido tanta falta de uma igreja menos ativista. Eu tenho sentido tanta falta de uma igreja que não está preocupada com o que vai ter amanhã. O que vai ter amanhã? Qual é o evento que vai ter amanhã? O que nós vamos fazer amanhã? O que nós vamos se reunir para fazer amanhã? Eu tenho sentido falta de uma igreja que tenha mais leveza, uma igreja que tenha espaço para que a família se reúna em casa, uma igreja que não
tenha tanta agenda e que não esteja se mexendo tanto com a agenda, mas que esteja proporcionando mais momentos de consagração desse tipo. Eu não sei você, mas eu, pastor Romualdo, eu tenho sentido falta disso. Tenho sentido falta de um tempo para que a igreja respire um pouco em casa com a família. E eu quero trazer 5 pontos dessa consagração para o nosso coração. E eu gostaria que você, Igreja do Senhor, abrisse o coração para ouvir a palavra do Senhor. A primeira coisa, o primeiro ponto dessa consagração é que nem toda consagração é feita de jejum. Nem toda consagração é feita parando de comer. Aqui no verso 10, Neemias diz: vão para casa, comam e bebam o que tiverem de melhor. Isso aqui é uma consagração de comida e de bebida. Não é uma consagração para parar de comer. Não, é uma consagração para comer. E é para comer o que tiver de melhor. Eu não vou fechar a boca nessa consagração. Nessa consagração eu vou comer, eu vou beber, eu vou me juntar com os meus irmãos e vou dizer: olha, Deus fez algo na minha vida e agora eu preciso comer com você. Deus fez algo na minha vida e agora eu preciso beber com você. Eu preciso me alegrar com você. Eu preciso dizer que a alegria do Senhor é quem está me fortalecendo nessa hora. E agora isso merece uma consagração. Ah, então vamos jejuar? Não, muito pelo contrário, eu vou fazer um churrasco, meu filho. Eu vou comer um prato de cuscuz agora, o melhor cuscuz que eu consegui fazer. Já tá dando fome já, viu? Já tá dando fome que eu vou me consagrar daqui a pouco. O melhor cuscuz que eu consegui fazer, com o melhor recheio que eu consegui colocar, com o melhor acompanhamento, mistura que eu consegui ter em casa, eu vou me consagrar hoje e eu vou comer, beber do melhor que eu tenho, porque a alegria do Senhor é minha força. Aleluia. Então esse é o primeiro ponto de uma consagração com alegria. O segundo ponto com essa consagração de alegria é que na consagração em família eu como do melhor que eu tenho. Na consagração, na minha casa, eu como do melhor. Você é daqueles que reserva os melhores talheres para um dia especial. Você é daqueles que reserva o melhor prato, a melhor louça para uma visita que um dia pode chegar. Você é daqueles que sabe fazer uma receita. Olha, tá dando água na boca, hein? Bom dia, Cristina. Você é daqueles que sabe fazer uma receita de lasanha. Daquelas receitas assim que somente quando se chama um pastor para visitar é que se faz. Tô dando a deixa, tá? Tô dando a deixa. Você é daqueles que sabe cozinhar como ninguém, mas no dia a dia não tem feito o melhor prato. Por que não? Por que não, se ao ouvir a palavra de Deus, ao entender a palavra de Deus, ao receber o impacto da palavra de Deus, o povo estava aqui triste, chorando, se lamentando e ao mesmo tempo querendo fazer um jejum, e Neemias diz: não, se consagra, leva para sua casa aí familiares, chama os pastores da igreja e faz a melhor comida e usa o que você tem de melhor, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Na consagração em família. Por que eu estou frisando em família? Estou dando umas indiretas aqui como pastor, mas eu estou aqui falando em família. Por quê? Porque aqui diz o texto que eles também enviavam porções àqueles que não tinham. Então isso significa dizer que eles estavam em casa, comendo do melhor que eles tinham. E aí, quando eles sabiam que existia alguém que não tinha praticamente nada, eles pegavam aquilo e enviavam. Então, em família, eles não estavam dizendo: essa comida aqui é somente um feijão com arroz e um ovo frito. E tudo bem se é só isso que você tem hoje. É melhor ter só isso com Deus do que ter um banquete sem Deus. Não é? Bom dia, Jurandir. Então,
Mas o que o texto está saltando aos nossos olhos é que em família eu preciso fazer o melhor que eu tenho e eu comer do melhor que eu tenho. O que você tem hoje no seu armário pronto para fazer uma receita maravilhosa? Dá uma olhadinha daqui a pouco antes de fazer o almoço e vê se você tem alguma coisa que você poderia fazer de uma maneira mais caprichada para a sua casa. Hoje é dia de você se consagrar em família. E é uma consagração com alegria. É comer o melhor do que você tem hoje na sua casa. Amém, queridos? Vai dizendo aí amém, pastor. Glória a Deus. Hoje eu vou comer o melhor que Deus me deu, que eu estou consagrando a minha casa ao Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Terceira coisa que esse texto nos apresenta como consagração é que na consagração eu abençoo quem não tem com o melhor do que eu tenho. Glória a Deus. Na consagração eu abençoo quem não tem com o melhor. O melhor. Não é com esmola. Não é com o que sobrar. Não é que se eu tiver alguma coisa aqui sobrando, eu vou mandar para alguém que não tem. Muito pelo contrário. Você vai fazer uma lasanha hoje? Vai chamar o pastor Romualdo para botar na sua casa? Eita glória! Tô sentindo um negócio diferente aqui hoje, hein? Eita glória! Pois é. Você vai fazer o que hoje? Vai fazer uma lasanha? Você vai fazer um churrasco? Eita glória! Tu vai fazer o que? Daqui a pouco um cuscuz, pastor, para comer com alguém aí da madrugada de oração? Mas você está sabendo que ninguém tem esse cuscuz? Não é qualquer cuscuz, é um cuscuz recheado com carne moída, com queijo mussarela, com banana frita, com uma carne assada ou carne frita. Então, como é esse cuscuz? Será que o vizinho tem? Será que você está sabendo que alguma pessoa da igreja está passando por um momento difícil financeiro e com certeza ela não vai comer esse cuscuz que você vai fazer, pastor? Será que tem alguém da igreja que não está nos melhores dias financeiros e você sabe que essa pessoa está comendo só o necessário? Talvez não está conseguindo comprar nem pão. Antigamente, né? Abrindo parênteses aqui, antigamente pão era uma comida de pobre. Pão era comida de pobre, queridos. Porque o pobre chegava com R$1 na padaria e ele trazia 10 pães para casa com R$1. Hoje o pão não é comida de pobre não, tá? Hoje pobre não come pão não. Hoje pão é comida de rico, porque pão tá caro. Então, voltando aqui para o nosso raciocínio, o que você tem de melhor hoje que você sabe que alguém não tem? Que tal hoje fazer uma lasanha? Estou usando a lasanha aqui como um exemplo, mas você pode fazer um prato topzera aí que eu não sei nem dar nome. Mas que tal hoje você fazer uma lasanha e você orar e pedir a Deus: Senhor, a quem eu envio um pedaço dessa lasanha hoje como uma simbologia de consagração ao Senhor para comer o melhor do que eu tenho? Pede a Deus uma iluminação, uma revelação de alguém da igreja que está precisando comer o melhor que você tem para você dividir, para essa pessoa se consagrar junto com você ao Senhor hoje. Que loucura, né, irmãos? Que loucura, porque a gente fala de consagração e a gente quando fala em consagração, a gente fala de fechar a boca, de fazer jejum, de fazer 40 dias sem comer. Não, essa consagração aqui é com alegria, é para comer o melhor do que eu tenho. Que maluquice, né? É louco essas coisas que Deus traz para nós. Quarto ponto na consagração com alegria é que na consagração eu sei que o dia não é para mim, ele é o dia do Senhor. Aqui diz assim que no versículo 11: os levitas tranquilizaram todo o povo dizendo: acalmem-se, porque este dia é santo, não fiquem tristes. Um pouco antes, no verso 9, na parte B, diz assim: este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus, por isso vocês não devem prantear nem chorar. Agora vejam só, a consagração não é então aqui nesse texto, frisando bem, para fazer jejum, para ficar triste, para chorar, para buscar o Senhor com prantos, para ficar com pó e cinza, para se vestir de saco, para não falar com ninguém. Não, a consagração aqui é para comer do melhor, para comer um frango caipira com angu de milho verde. Aí, nunca comi não, mas vai que é bom esse negócio.
A consagração aqui é para comer do melhor, é para dividir com quem não tem, é para fazer tudo isso com muita alegria. Mas diz que isso aqui é para ser feito porque nessa consagração o dia é do Senhor. O dia é do Senhor. Esse dia não é para mim. Então, o que tem de crente que quando vai fazer um churrasco ou qualquer outra coisa, liga o som bem alto tocando um sertanejo, liga um som bem alto tocando música do mundo, porque agora eu vou me alegrar com meus irmãos. Tem irmãos se juntando para fazer churrasco e a música que está tocando é um sertanejo, dor de cotovelo. É uma música qualquer, dor de cotovelo. Porque esse dia é um dia de alegria na presença do Senhor. Não, esse dia não é para você, nem para fazer as suas vontades pecaminosas. Esse dia é para consagrar ao Senhor. Porque este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus e por isso vocês não devem prantear nem chorar. Então que tal ligar um som com um louvor bem contente, bem alegre, bem para cima? Pega lá o CD do pastor Romualdo Costa, bota lá Cuscuz Espiritual no YouTube e deixa... eu vou fazer isso agora, ó. Vou fazer isso agora. Rapaz, ó, vou te ensinar a fazer uma consagração especial hoje. Você vai lá no YouTube e digita assim, ó, Cuscuz Espiritual. Ó, Cuscuz Espiritual. Aí vai aparecer um cabra assim, com um chapéu de couro na cabeça, com a sanfona aqui no peito. E tu vai fazer isso aqui, ó. Tu vai colocar o YouTube para tocar e vai fazer a tua lasanha, vai fazer esse frango caipira. Ó, escuta isso, ó. E bota num som alto para o vizinho ouvir. Olha, olha, irmão, olha. Comer cuscuz espiritual, comer cuscuz espiritual. Essa papinha que tu tá comendo é fraquinha, não sustenta e vai te fazer mal. Porque este dia é consagrado ao Senhor. Tu tá entendendo, varão, qual que é a pegada desse negócio aqui? Esse dia é consagrado ao Senhor. Vou deixar aqui de fundo aqui esse forrozinho. Esse dia não é para fazer a sua vontade. Esse dia não é para fazer uma festa consagrada ao Senhor e ao mesmo tempo você tocar música mundana. Mas esse dia é para você tocar uma música boa, que nem um cuscuz espiritual. Botar o som no canto, como o pessoal falava, botar no 12, para a vizinhança toda saber que naquela casa tem um servo ou uma serva do Senhor que está num dia de consagração a Deus, comendo o melhor que ele tem naquele dia, dividindo do que ele tem com quem não tem e se alegrando na presença do Senhor. Olha aí, ó. Dança fazendo a lasanha, torta de frango, carreteiro e chama o pastor Romualdo hoje para comer na tua casa hoje, que hoje é dia de consagração ao Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Glória a Deus. A consagração com alegria, para nós encerrarmos, é que na consagração eu me alegro no Senhor. Eu me alegro no Senhor. Aqui diz, portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. A alegria do Senhor é a força de vocês. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo, acalmem-se, porque este dia é santo. Olha que loucura, eu fico bugado, irmãos, da tela azul na minha cabeça. Eu fico, é como se estivesse com mau contato aqui. Porque este dia é santo. O que é santo? Separado. Aí a gente coloca na nossa cabeça que quando o dia é santo a gente não fala com ninguém, a gente se retrai, a gente fica triste, a gente vai chorar. Irmão, só um ponto aqui, eu não estou falando que você não deve mais jejuar. Eu não estou falando isso não. E principalmente quem vai chegando agora por último, vai pegando só o final, né? No início eu falei de jejum, de oração, de consagração com oração e tudo mais. Aqui esse texto está dizendo algo diferente. Aqui esse texto está falando de uma consagração diferente, que é uma consagração com alegria.
mas aqui eu fico bugado, dá mau contato aqui no raciocínio, fica dando uns negócios aqui dentro da minha cabeça, porque aqui diz que o dia é santo, é separado, mas ele é separado porque ele é dia do Senhor, e já que ele é um dia do Senhor, então agora eu vou ficar jejuando. Não, é para comer do melhor e beber do melhor que eu tenho e dividir isso com todo mundo e me alegrar na presença do Senhor. Aí chega Jesus em Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 6, no verso 16, diz assim: quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer os outros que estão jejuando. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai em secreto. E o seu Pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, a consagração, eu me alegro na presença do Senhor. Então, que neste dia, sendo hoje, sendo amanhã, sendo depois, quando você for se consagrar e se lembrar que você tem agora a palavra do Senhor no seu coração, e se lembrar o que o Senhor fez na sua vida, se você sentir no coração o desejo de ter uma consagração com alegria, reserve e faça o melhor prato e chame a sua família. O pessoal não vai entender, como é que numa terça-feira, numa quarta-feira, numa sexta-feira, seja lá o dia que for da semana, hoje a gente vai comer uma baita de uma lasanha, com um suco gostoso de acerola, com uma salada especial, com uma sobremesa, aleluia, eu já estou aqui já quase falando em línguas, eita, com a sobremesa daquelas na mesa. O teu marido vai olhar para aquilo e vai dizer: oxe, que bexiga deu na minha esposa hoje. Os filhos vão dizer: pronto, mãe endoidou. O que deu em mãe hoje? O que ela está fazendo essa lasanha com essa sobremesa? Que bexiga deu nela hoje? Aí a mãe vai dizer assim: meu filho, a alegria do Senhor é a nossa força. O dia hoje é do Senhor e hoje nós vamos comer o melhor que nós temos em casa. E outra, come ligeiro, porque tu vai levar uma marmita para fulano, para Beltrano, para Cicrano, que eu sei que estão passando um problema hoje, estão tristes, estão precisando se alegrar, e vou mandar um bilhete escrito com palavras do meu coração para essa pessoa. Fica a dica, hein? Fica a dica. Você vai levar aqui, um tapoé daquele caprichado, com essa lasanha, com esse frango, seja lá com o que for, e você vai levar na casa da pessoa, vai mandar alguém levar, e vai mandar um bilhete dizendo assim: a alegria do Senhor é a sua força, fica firme no Senhor, que o Senhor tem dias melhores para você. Glória a Deus. Queridos, que o Senhor te abençoe, que seja um dia abençoado. Perdão por ter me excedido, me empolguei, mas nós vamos orar agora, não é? E pedir essa alegria do Senhor à nossa casa. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida, que seja uma consagração maravilhosa no dia de hoje para você, e que você nunca se esqueça de que a palavra do Senhor, ela traz ao nosso coração uma alegria diferente. Nós somos um povo muito diferente nesse mundo. Aliás, nós somos o povo mais alegre que existe no planeta Terra. Não existe povo mais feliz do que o povo de Deus, queridos. O povo de Deus é feliz e precisa colocar essa alegria para fora. O povo de Deus precisa ser feliz. Quando foi a última vez que chegou na igreja e você saiu de lá feliz? Hoje em dia parece que as músicas são mais tristes. Hoje parece que a gente não tem músicas de celebração. Hoje parece que a gente está vivendo num período em que a igreja está triste, a igreja está cabisbaixa, a igreja está sem fé. E aí a gente olha, a gente que é ministro de música, pastor de adoração, a gente que tem liderança, a gente sempre fala: irmãos, que música que a gente vai escolher essa semana? Como vocês estão observando a igreja? Aí os irmãos dizem assim: pastor, a gente está observando a igreja meio triste. Assim, o pessoal parece que tá complicado, tem gente que está em pecado. Então vamos colocar música agora de adoração, música de contrição e tal. Mas a gente não percebe a igreja alegre às vezes, a gente não percebe a igreja para cima, a gente às vezes não percebe que a igreja está numa, como eu vou falar aqui no linguajar, numa vibe boa,
sabe? A gente não está percebendo que a igreja está caminhando em fé. Aí a gente não tem esse incentivo de colocar uma música de celebração, porque quando a gente coloca uma música de celebração, a gente está lá em cima cantando e dançando, e os irmãos estão assim, ó. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Eu já conheço a verdadeira paz, só tem aqui. Aí como que a gente vai ter incentivo de colocar uma música? Comer cuscuz espiritual, comer cuscuz espiritual. Como? Se a igreja está assim, ó. Ô irmão, tudo bem? Estamos aqui. Pois é, queridos, a alegria do Senhor é a nossa força. O Senhor mandou o seu único filho para morrer por nós. E Ele ressuscitou, e Ele nos deu a vida eterna, e Ele nos deu condição de continuar. Por isso nós temos que ficar alegres, e a nossa consagração hoje é diferente. É uma consagração que nós vamos comer o melhor do que nós temos, do que Deus nos deu. É uma consagração de que nós vamos mandar para quem não tem. É uma consagração de que nós precisamos fazer isso com alegria, porque não é tempo de chorar, não é tempo de prantear, é tempo de sermos felizes. Então fica a dica para a sua vida e que Deus te abençoe. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Meu Pai amado, muito obrigado, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Obrigado a Deus porque sabemos que tem muitas pessoas na nossa igreja que estão passando por dias difíceis. Mas Deus, eu não estou passando por dias difíceis. Meu irmão agora que está aqui, minha irmã que está aqui na madrugada de oração, provavelmente não está passando por dias difíceis. Dias difíceis, ó Deus, estão passando as famílias que estão lá na guerra agora, que não sabem se daqui a pouco vão morrer com uma bomba em casa. Dias difíceis estão passando os meus irmãos nordestinos que ontem não tiveram o que comer e hoje não sabem se vão comer alguma coisa. Dias difíceis, ó Deus, estão passando os meus irmãos nordestinos que não têm água na torneira faz 40 dias. E o Senhor sabe, ó Deus, que eu fui criado nessa realidade, sem ter água durante 40 dias na torneira. Dias difíceis, ó Deus, são aqueles que hoje vão sair para trabalhar e sabem que não vão receber o salário porque já está atrasado. Ô meu Pai querido, como nós somos gratos hoje ao Senhor. Nos perdoe pela nossa ingratidão, por não saber agradecer e por não saber usufruir daquilo que o Senhor tem nos dado de melhor. Que hoje, ó Deus, venha uma alegria, cheia de alegria no Espírito Santo no coração das pessoas. Que a alegria do Senhor inunde o coração dos meus irmãos hoje, agradecendo por terem a salvação em Cristo, agradecendo por terem o Espírito Santo. Que hoje eles se motivem a fazer o melhor prato no almoço, no jantar, esperando o marido chegar do trabalho, esperando a esposa chegar do trabalho. Ou hoje, Senhor Deus, quem sabe pedir a melhor pizza de Campo Grande na sua casa. Fazer, Senhor Deus, um prato delicioso e comemorar, comer e beber do melhor e não chorar e se alegrar na presença de Deus. Oh Jesus, muito obrigado por saber que nós podemos nos alegrar sem culpa, por saber que nós podemos colocar um som de uma música maravilhosa e dançarmos em casa na presença do Senhor e impactarmos os nossos vizinhos com a alegria do Senhor. Nos abençoe nessa madrugada, Pai, e agora continue conosco, ouvindo as nossas orações, porque nem todos estão felizes, nem todos estão alegres, nem todos estão tendo o que comemorar. Há pessoas de luto ainda, há pessoas passando por problemas difíceis ainda, mas eu te peço, ó Deus, que hoje seja um dia diferente, hoje seja um dia que nós possamos orar pedindo por nós, mas também pedindo pelos outros, que venha a alegria do Senhor no nosso coração. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Já estão sugerindo para eu cantar a música do cuscuz, tá vendo? Dá ideia não, irmã. Dá ideia não. Faz tempo, hein, que eu não faço isso. Esse CD que eu gravei para missões. E eu mandava o dinheiro para a missionária Sara Jane e para o pastor Ivo Pina. Todos os dois são missionários. E eu, graças a Deus, vendi bastante CD, vendi bastante pendrive e pude contribuir bastante para missões com esse CD. E eu andei em muitas igrejas em Campo Grande e fora de Campo Grande também para falar do Senhor
de uma maneira bem alegre, né? Quem sabe um dia eu não toco um forró lá na igreja pra gente ficar feliz. Eu vou orar, se Deus mandar domingo agora a gente faz isso. Queridos, qual é a sua enfermidade ou qual é o milagre? Vamos juntar hoje, milagre e enfermidade. Você está passando por um problema de enfermidade, algo difícil que você tem enfrentado e que está difícil Tá difícil. Pastor, tá difícil. Eu fui impactado pela palavra de hoje, mas eu confesso para o Senhor, tá difícil, tá doendo, tá incomodando, tá complicado, os remédios já não estão fazendo efeito. Eu não sei mais o que fazer. Eu já perdi a paciência. Eu preciso de oração. Eu preciso me apegar com Deus. Pastor, comigo tá bem, mas com alguém da minha família não tá bem. Tem gente enferma na minha família. Tem gente que tá passando por problemas difíceis. E eu preciso de oração. Eu preciso orar por essa pessoa. Pastor, eu tô enfermo, mas eu tenho certeza que deve ser alguma coisa espiritual. Pode ser alguma coisa espiritual, porque o remédio não dá jeito, os médicos não sabem explicar o que é. Já fui em vários médicos, um diz uma coisa, outro diz outra. Nos exames até que aparece tudo bem, mas eu não estou bem. Então é espiritual. Então eu preciso confessar pecado hoje. Eu preciso confessar meus pecados ao Senhor hoje. Eu preciso chamar um irmão de confiança e confessar os meus pecados para que eu seja curado, como diz a palavra em Tiago, confessando suas culpas uns aos outros para que sareis. Pastor, mas o meu milagre que eu preciso é na família. Eu quero fazer o melhor prato hoje, eu quero me alegrar hoje, mas não é fácil não. O relacionamento está difícil, a desunião na minha casa está difícil. Esses dias eu recebi um pedido de oração de uma irmã do louvor, dizendo: pastor, ora pela minha família, porque o pau está quebrando em casa. Ora pela minha família, porque chegou a ter inclusive boletim de ocorrência, porque bateram na minha mãe. Chegou a ter polícia, porque houve agressão física. Ora por minha família, porque eu estou tentando segurar a barra. E na minha casa tá tudo bem, mas na casa dos meus familiares está complicado. O pau tá quebrando literalmente. Então eu preciso de um milagre na minha família. Pastor, ora por mim. Eu falei: eu vou orar por você. Como está a sua situação? Vamos orar, queridos. Vamos clamar ao Senhor por um milagre. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado a Deus por uma madrugada de oração bem diferente. Uma madrugada de oração em que o Senhor vem nos dizer que precisamos ter alegria. Mas há famílias que não estão com alegria, Senhor. E nós queremos te pedir em nome de Jesus que venha, ó Deus, a cura para essa enfermidade. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. O Senhor pode curar, ó Deus. Talvez com a unção de alegria sobre a vida dessa família, venha agora a cura, Senhor. Oh Deus querido, em nome de Jesus, que haja testemunhos de pessoas que serão curadas com a unção de alegria no seu lar. Oh Deus querido, se é uma enfermidade, ó Deus, que os remédios já não fazem mais efeito, que os médicos já não sabem mais do que se trata, que a medicina já fez o que pôde, que a ciência da medicina já não tem o que explicar, porque não consegue entender o que é. Não sabe dizer se é uma doença incurável, não sabe dizer se é uma doença congênita, uma doença, Senhor, nova, ninguém sabe explicar. Talvez seja espiritual, ó Deus, e talvez precise de um arrependimento de pecados. Ó Deus querido, que todos os que estão enfermos agora possam fazer um exame no seu coração. Será que há algum pecado que lá atrás eu cometi, eu me converti, eu nunca confessei, e eu estou achando que porque eu me converti ao Senhor Jesus, eu não confessei esse pecado e está tudo bem? Ah, Deus querido, incomoda agora o coração dos meus irmãos, para que eles olhem para o seu coração e examinem se há algum pecado que nunca foi confessado. Mesmo depois de uma vida cristã, há pecados que precisam ser confessados. Oh Deus, em nome de Jesus,
toca agora no coração do meu irmão que está enfermo, da minha irmã que está enferma e que precisa confessar um pecado geracional, um pecado da família que nunca foi confessado, que ninguém se arrependeu, que ninguém colocou diante do Senhor. Oh Deus amado, em nome de Jesus, que haja um arrependimento agora no coração para que venha a cura. Pai, às vezes também é um câncer que está sendo tratado, um problema difícil, um tumor maligno que apareceu do nada na vida desse irmão, dessa irmã, e eles precisam de um agir do Senhor agora. Pai, em nome de Jesus, que o câncer seja curado agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor. Mas Pai, o problema é relacional, é na família, as brigas. Oh Deus, em nome de Jesus, acuda agora as famílias, Senhor Deus. Venha, Senhor Deus, venha com a Tua presença sobre o lar. Aliás, sobre a casa que já não é lar há muito tempo. Que venha o Senhor e que essa casa seja um lar para estes queridos irmãos. Que as agressões, Senhor Deus, parem agora em nome de Jesus. Que haja arrependimento, que haja pedido de perdão, que haja união novamente nessa casa. Oh Deus querido, em nome de Jesus, que a alegria venha para essa casa de novo. Que o Senhor converta o coração dos pais aos filhos e do coração dos filhos aos pais. Que os esposos passem a amar as suas esposas como Cristo amou a igreja. Que a igreja passe a ser submissa ao esposo, assim como a igreja é submissa a Cristo. Ah, Deus querido, em nome de Jesus, restaura as famílias, Pai. Oh Deus, o milagre que meu irmão também está precisando é de um emprego novo, de um emprego que não tem, de um aumento de salário, de um reconhecimento no seu trabalho. Ah, Deus, em nome de Jesus, todos nós precisamos, ó Deus, de algo novo. Todos nós precisamos ser reconhecidos pelo nosso trabalho, pelo nosso talento, por aquilo que estamos fazendo com tanto amor. Abençoe a vida daqueles que estão precisando, ó Deus, de um aumento porque as contas já não conseguem ser pagas porque as contas aumentaram, os impostos aumentaram, o mercado já não é mais o mesmo preço, a família aumentou, tem gente em casa, tem gente desempregada em casa, tem gente sem trabalho em casa, mas as contas chegam e já não dá para pagar direito. Oh Deus querido, abre portas, Senhor Deus, de um novo emprego. Abre portas, Senhor Deus, de uma nova oportunidade. Abre portas, Senhor Deus, empresariais, para que este meu irmão, esta minha irmã, possa pagar suas contas, possa, Senhor Deus, contribuir com a obra do Senhor e possa, Senhor Deus, como a palavra de hoje disse, comer o melhor que eles têm hoje, Senhor, para a glória do Teu nome, Pai. É o que nós te pedimos hoje, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Queridos, eu preciso orar sobre as autoridades, mas também queria orar com você sobre a situação da guerra. O mundo está em guerra, está uma coisa muito complicada, né? Irã, Estados Unidos, Israel, tudo envolvido em guerra, né? A guerra não é boa para ninguém, queridos. A guerra não é boa para ninguém. E eu devo dizer aos irmãos, como pastor, que eu fico triste quando eu vejo alguém comemorando quando Israel, que é a terra santa, digamos assim, né, bombardeia o Irã e mata o líder do Irã e mata as pessoas que estão ali e traz destruição. Eu não vou dizer a você que eu não gosto da cena da guerra, do aspecto da bomba, do tiro, do avião, dos caças. Todo homem mesmo que se preza, macho, gosta dessas coisas. Mas se você parar para perceber, queridos, quando Cristo habita em nós, nós não temos prazer em ver um semelhante morrer. A própria palavra de Deus diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Se Deus não tem prazer na morte do ímpio, por que eu e você teríamos prazer de ver os inimigos de Deus morrerem numa guerra?
parece que não faz sentido então comemorarmos que Israel, que os Estados Unidos, que seja qual for o país, lance uma bomba e mate dezenas e centenas de pessoas. Então nós não podemos ter prazer nisso, queridos, porque são vidas, e vidas são preciosas. Quem dá a vida é Deus, e quem tira a vida é Deus. Nós não podemos comemorar quando uma bomba cai e que pessoas inocentes ou não inocentes morrem. Mas pastor, a situação é tão difícil, né? Porque essas pessoas matam inocentes também e tal. É verdade, queridos, eu não vou discordar de você não. A vontade que eu tenho é eu mesmo de matar a pessoa. Eu não vou mentir para você, a vontade que eu tenho é que eu mesmo mate a pessoa. Só que a palavra de Deus diz que é Cristo que habita em mim hoje. E a vontade que eu tenho na carne, eu não vivo mais a minha vontade, eu vivo a vontade daquele que me amou e a si mesmo se entregou por mim. É assim que diz o texto. Então eu não vou nem comemorar e não vou também matar, nem literalmente, nem no coração. Então hoje eu preciso orar por paz, pelas autoridades do mundo inteiro, para que venha o respeito pela pessoa que é diferente de mim. A guerra só está acontecendo porque as pessoas não conseguem mais lidar e viverem com quem é diferente. E nós estamos vivendo guerra dentro da igreja porque a gente não está mais conseguindo lidar com aquele que é diferente, com aquele que pensa diferente, com aquele que age diferente. Tem gente que tem raiva um do outro porque o outro pensa diferente, porque um crê que não se perde salvação e o outro que se perde. Aí não se falam mais. Tem gente, por exemplo, que tem raiva do outro porque o outro está no ministério e ele queria estar também e não pode. Então quem está no ministério que ele queria, ele também não pode estar naquele ministério, então ele vai ter raiva. Então acontece uma guerra. Queridos, nós somos complexos demais, nós precisamos amar mais os nossos inimigos, amar os vossos inimigos e perdoar aqueles que vos perseguem. Vamos orar pelas autoridades e em seguida nós já vamos dobrar os nossos joelhos para encerrar. Hoje passou rápido, né? Hoje passou rápido. Vamos orar, queridos. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós queremos orar pela paz sobre essas guerras. A Tua palavra já nos orienta que nos últimos dias nós não vamos ouvir falar de guerras e rumores de guerra. Nação contra nação, reinos contra reinos. Mas a Tua palavra diz, ainda não é o fim. Não precisamos ficar assustados achando que isso será agora. Não, ainda não é o fim. Oh Deus, nós clamamos por paz, porque não é porque a pessoa não ama ao Senhor que eu vou desejar a morte dela. Não é porque ela não é crente que eu desejo que ela vá para o inferno. Muito pelo contrário, Senhor. Eu desejo que ela se converta ao Senhor. Eu desejo que ela tenha o Senhor Jesus no coração. E se por um acaso ela morrer, ela está com o Senhor. Mas, Senhor Deus, em nome de Jesus, que não passe do nosso coração nenhuma vontade de que alguém morra. Oh Pai querido, a não ser que seja a vontade de que alguém morra para o mundo e viva para Deus. Aí sim. Mas não é nada bom para ninguém a morte. Porque a Tua palavra diz que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. Se o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, quem sou eu, ó Deus, para comemorar quando uma bomba cai na terra de um inimigo? Eu não posso ser assim, Senhor. Abranda o meu coração. Que o amor de Cristo venha ao meu coração. Que eu passe a olhar, ó Deus, para o inimigo com misericórdia e orar e amar e dizer, Senhor, abençoa, venha com a Tua graça, converte esse coração duro. Que haja paz, Senhor Deus. E que no meio da Tua igreja que haja paz, que essas guerras ideológicas caiam por terra, que essas guerras de ministérios caiam por terra em nome de Jesus. Pessoas, ó Deus, que ficam com raiva porque não estão nos ministérios. Pessoas que ficam com inveja porque queriam estar num lugar onde não foram chamadas para estar. Ó Deus, derruba isso agora, hoje, em nome de Jesus. Toda inimizade caia por terra em nome de Jesus. Pai, Tu sabes de quem eu estou falando. Tu sabes quem vem em minha memória agora. Pessoas que estão com raiva de mim porque não estão no ministério de adoração, porque querem estar da maneira delas
querem estar sem saber como que funciona e não se importando como funciona. Pessoas que me odeiam porque eu corrijo em amor, porque eu corrijo na palavra. Pessoas que estão com um clima de guerra, tão somente porque foram admoestadas. É assim que a tua palavra diz. Admoestação, correção da palavra de Deus em amor. Acaba, Senhor Deus, com essas inimizades. Acaba, Senhor Deus, com esse clima chato. Acaba, Senhor Deus, com essa coisa ruim de guerra no meio do teu povo. E que venha, Senhor Deus, a tua paz sobre todos nós, sobre a liderança, sobre os liderados, sobre os ministérios da tua igreja. Nós oramos gratos, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que Deus mude os nossos corações. Amém, Gerson. Amém. Caia por terra todo demônio da inveja e da cobiça na tíbia. Amém, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ah, queridos, eu preciso falar. Oh, Senhor, me dê sabedoria para falar o que eu tenho que falar, Senhor. Queridos, nossa igreja precisa abrir os olhos para o pobre e o necessitado, para aquele que não é rico, para aquele que é comum. Amém? Amém? Precisamos olhar se do meu lado esquerdo, quando eu sento no banco, do meu lado direito, quando eu sento no banco, se essa pessoa não está vestindo roupa de grife, se essa pessoa é uma pessoa comum. Amém, queridos? Glória a Deus, nós temos uma igreja rica, abençoada, muitos irmãos que ganham muito bem, que são empresários da alta sociedade. Glória a Deus que estão conosco. Glória a Deus que temos um telão de LED. Glória a Deus que temos jogo de luz. Glória a Deus que temos uma mídia abençoada. Glória a Deus que temos um ministério de louvor que canta bem, que toca bem, que está completo, que não tem um culto, que não tenha músico. Glória a Deus, mas assim, e o pobre e o necessitado? Ele vai depender somente do ministério mais, da manjedoura? O pobre necessitado vai depender somente de uma cesta básica? Ou ele tem o mesmo abraço? Ele tem o mesmo sorriso? Ele tem o mesmo acolhimento? Ele é cumprimentado da mesma forma? Ele é convidado para um churrasco? Ele é convidado para o melhor de hoje, da palavra de hoje? Ele tem espaço nas rodas? Ele consegue participar das atividades da igreja de um modo geral? Ele se sente acolhido? Você já parou para perceber se pessoas simples, comuns, elas se sentem atraídas pela igreja, ou essa igreja não consegue visualizar isso? Queridos, que a nossa igreja seja de fato aberta para todos, que não seja uma igreja elitizada, que não seja uma igreja em que somente quem tenha voz, tenha vez e tenha acolhimento, mas que os sujos, que os pobres, que os fedidos, que os mal vestidos, que os que estão às margens da sociedade frequentem os cultos da terceira igreja e recebam o melhor abraço, e que tenham espaço e que consigam se sentir em casa, por não ficarem constrangidos, por termos um espaço que ele acolhe a todos. Amém, queridos? E receba isso não como uma palavra de julgamento da minha parte, nem seja você um julgador, mas faça disso tudo que eu acabei de falar agora oração, porque isso queima no meu coração. Porque eu não quero fazer parte de uma igreja em que eu olhe para o lado, o pastor Romualdo olhe para o lado e eu perceba que aqui tem alguém que ganha uns 10 salários mínimos, mas aqui tem alguém que está endividado porque só ganha um salário. Então com esse aqui eu falo bem, dou atenção,
E esse aqui eu digo, oh, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo. Aí aqui eu dou atenção e eu vou conversar sobre negócios. Que nós possamos olhar para tudo isso. Queridos, hoje foi tudo diferente, né? Hoje foi tudo diferente. Já são 6h02. Vamos orar? Dobre seus joelhos agora. Tenha 1 minuto de oração e vamos encerrar a nossa madrugada de oração hoje. Vamos orar. Por essa causa, dobramos os nossos joelhos. Senhor, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia das verdades que não fazem. Eu coloco meu filho, eu coloco meu filho em tuas mãos. Que passamos, Senhor Deus, te dar mais unidos, mais na tua hora, Senhor Deus, na minha vida, Senhor Deus, na minha casa, Senhor Deus. Oh, Deus, em nome de Jesus, que minhas palavras sejam bem interpretadas e que o teu amor venha sobre todos nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Não vamos se estender tanto. Tem muitas pessoas já se preparando para trabalhar. Que Deus abençoe a sua vida. Desafio de sempre. Mande agora uma mensagem para 2 pessoas que estiveram na madrugada de oração. Mande áudio orando por essas pessoas. Mande uma palavra de carinho para elas, tá bom? Que Deus abençoe vocês. E feche os olhos agora, vamos orar. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam com o povo que esteve reunido aqui, e com todo o povo da Terceira Igreja Batista, e com a tua igreja em todo o canto do mundo. Hoje e sempre oramos. Amém e amém. Queridos, cheiro no coração. Que Deus abençoe você também, tá bom? E muito obrigado pelas orações, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por tudo. Deus abençoe sua vida. Cheiro no coração. Até mais.